Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui é do Oliveira da Go Jeep para mais um episódio do Jeepcast. Hoje eu tô aqui com a Stephanie, essa menina que tem uma história incrível para contar pra gente. Quase 10 anos nesse mercado de moda, revenda. Aí o negócio não vai muito bem, ela vai buscar um emprego, ganhando um pouco mais de R$1.000, resolve montar marca. Acho que a gente tem muito a aprender com a história da Stephanie, que é muito inspiradora. E virou um case, inclusive, né? Um case na Exame, processo de superação e expansão. Stephanie, muito obrigado. E muito bom ter com a gente aqui para dividir um pouquinho da história da Insane, essa marca incrível que você criou. Eu que agradeço, Edu. Obrigada pelo espaço e espero contribuir aí. Eu tenho certeza que sim, até porque a galera que está assistindo se inspira muito em ouvir case, né? E acho que para seguir essa batida, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória que a gente falou rapidamente aqui antes de começar. De onde é que a Stephanie resolve se envolver no mundo da moda, como é que a coisa vai indo e chega nessa empresa que hoje fatura milhões? Bora. Então, eu comecei como sacoleira em 2016, mas eu sempre tive o sonho de trabalhar com moda. E aí, não sei por que, fui cursar engenharia civil. E no meio da faculdade, esse sonho de trabalhar com a moda voltou à tona. Então, eu comprei algumas peças em São Paulo e comecei a revender na faculdade mesmo. Depois disso, eu montei um box em uma feira com meu noivo. E aí, a gente começou a revender essas peças lá. Era um box minúsculo, assim, de 1 por 1 praticamente. Legal. E só que nada dava certo. Então, era aquele trabalho ali mesmo que a gente sabe como que é difícil, né? E aí, não dava certo essa revenda e entramos aí na ideia de refazer tudo e começar uma empresa do zero. Então, meu início foi bem assim. Eu arrumei um emprego também, que eu ganhava os R$1.045 que a gente estava falando. Esse número a gente não esquece, ficou marcado na trajetória. Eu não esqueço, é R$1.045. E aí, com esses R$1.045, eu comecei a fazer o que eu realmente amava, né? Que era a minha própria marca, a minha produção, as peças da maneira que eu queria entregar. E eu falo também que eu não acreditava no meu produto antes, né? Eu revendia peças que eu mesma não acreditava. Então, só quando eu parei para realmente fazer do jeito certo, as coisas começaram a andar. E pensando nessa história, né? Porque eu também sou engenheiro, curiosidade, engenheiro de produção. Mas trabalho em tecnologia hoje, não mais na área. Mas eu acho que o engenheiro tem esse lance também de ver oportunidade em tudo. Fico feliz. Mas também, engenharia para tecnologia está mais perto que engenharia e moda, né? Acho que foi Verdade. Mas, beleza. Então, quando é que foi essa virada de chave do tipo, deixar de ser revendedora, que ia a São Paulo, buscar umas peças para fazer revenda e passar, então, genuinamente a acreditar no produto e transformar o que era um sonho numa realidade? Como é que foi essa virada de chave, Esther? Olha, eu sempre quis muito que desse certo. Eu acho que foi nesse ponto. E como eu falei, eu mesma não acreditava naqueles produtos que eu estava vendendo e trabalhando. Então eu fui para o lado de fazer a minha própria marca, de colocar muito a minha essência através das peças. Então todas as nossas peças têm histórias, as estampas têm histórias, as coleções têm temas. Então tudo tem muito contexto e tem muito das histórias da minha vida, assim. E aí, esse processo foi em 2019, quando eu realmente desisti de tudo, porque tudo dava errado o tempo inteiro, a revenda, a sacola, a feira. Nós chegamos a montar uma loja, tivemos que fechar em 2 meses, assim, porque a gente teve que entregar a loja. Então, assim, Uau. Era só o problema. E aí, em 2019, eu tomei a decisão de fazer aquele negócio dar certo e começar a fabricar as minhas próprias peças, mas muito de formiguinha. Quando ver hoje, né, o resultado da Insânia, parece que é até mentira, mas era o meu salário de R$1.045 que eu pegava todos os meses, comprava rolo de tecido, produzia ali aquelas peças com aquele rolo, ia fazendo esse estoque no longo do ano de 2019 para aí em 2020 conseguir lançar a primeira coleção da marca. Uau! E aí no meio disso tudo eu ainda fui aprender a vender online. Eu ia em vários eventos do Sebrae gratuitos. Enfim, espaços como esse aqui era um sonho, né? E não tinha tantos. Hoje tem muito mais acesso. E aí eu fui aprender mesmo como vender online. E aí eu aprendi a fazer tráfego pago. Fiz de tudo. De ponta a ponta. De ponta a ponta. E aí, em 2020, eu engrenei já. Comecei com a minha própria marca, com a minha própria coleção. Essa coleção chamava Meu Interior, que era
que eu sentia ali, externar aquilo para as clientes. E foi assim, mano. E foi maravilhoso. E aí deu muito certo. Eu fiquei anos ali dando errado, mas quando foi para dar certo, foi bem rápido. E me diz uma coisa, porque nessa jornada... Eu acho que eu desliguei... Não, tô lá. Outro. Então lá. Acho que nessa jornada de revenda para produção também tem alguns desafios que são diferentes, né? Porque você deixa de vender o que os outros fizeram, tu tem que pensar na coleção, tem que pensar na produção. E esses desafios, né? Porque talvez muito da galera que está aqui com a gente no evento de e-commerce esteja muito mais no mercado de trade, de compra e revenda, e você tem que se preocupar com a produção, com a coleção. Você falou que ficou um ano produzindo a coleção por conta de capital de giro para poder lançar no ano seguinte. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa mudança do desafio, de deixar de revender e passar para esse processo de, além de pensar na venda, ter que pensar no processo produtivo. Como é que foi isso? É muito desafiador a confecção, realmente. Para quem confecciona, sabe o problema que é. Mas eu tive o apoio da minha tia, que ela era costureira. Ela é costureira. Legal. E então ela me ensinou muitas coisas de costura, assim. Eu tenho 2 tias costureiras, a minha avó também costurava. Então eu tinha esse acesso ali à costura, mas a costura artesanal, que é muito diferente da escala. Mas foi assim, aprendendo, errando, consertando. Agora mesmo a gente estava falando exatamente com uma colega ali sobre isso, sobre a produção, quanto tem esses desafios. Mas foi bem de formiguinha mesmo, pesquisando, igual como eu te falei, eu comprava um rolo e eu produzia esse rolo todo. E aí eu fui pegando esse know-how de fazer as minhas próprias peças, de conseguir desenvolver uma coleção. Então eu mesma desenhava ali garranchinhos para minha modelista conseguir entender alguma coisa, para sair alguma coisa. Na época também as estampas não eram exclusivas. Então ficou um pouco mais fácil, porque hoje ainda assim, além dos modelos de tudo, a estampa também é exclusiva. Você também produz a estampa. Produzimos também a estampa, a história da estampa, que vai, enfim, tudo. Que legal. E tu falou nessa jornada que tu tentou vários modelos de venda, né? Tu foi sacoleira, feirante, loja. Teve loja física. E como é que no meio dessa... Vou usar o termo agora, omnicanalidade, dessa multicanalidade, tu olha e fala assim, o digital é o caminho. Como é que foi esse despertar para o digital, né? E também, acho que o nosso papel aqui, não só de inspirar quem está nos assistindo, mas também de dar... Acho que a gente pode aproveitar o gancho para falar de uns pontos de atenção, sabe? Assim, tipo, o digital mas isso. Eu queria te ouvir um pouquinho de como foi essa construção para Stephanie à frente da Insânia e construindo essa marca. O que aconteceu? Por eu tentar fazer da minha forma, sem saber o que eu estava fazendo, eu fazia todas as formas que no consciente de todo mundo, coletivo ali, é o que acontece. É vender numa sacola, é vender em uma feira, é montar uma loja física. Então eu fui fazendo tudo sem parar para aprender a fazer aquilo. Então eu montei um Instagram, mas ele não vendia porque eu não tinha nenhuma técnica, eu não sabia nada, eu não tinha um site, eu não sabia nem o que era uma plataforma de e-commerce. Então, se eu posso dar hoje um conselho valioso estude o que você está fazendo, o que você está criando, porque isso foi a maior virada de chave da minha vida, assim. Foi quando eu parei para, além de estar fazendo a coleção, estudar sobre o meio online, estudar sobre o e-commerce, estudar tráfego pago, estudar como que a venda online acontecia, porque na cabeça da pessoa leiga e lá atrás, onde a gente não tinha tanto acesso a isso, era simplesmente você criar um Instagram e a pessoa ia aparecer ali por mágica, mas a gente sabe que não é assim. Então, é estudar muito, a gente estuda muito até hoje, sempre participa de eventos, de palestras, de masterminds. Então, depois, como eu peguei isso, eu fui muito transformada por ter esse know-how no e-commerce. Hoje, eu sempre falo isso com as pessoas. Que legal. E nós estávamos comentando um pouquinho antes, que tu falou assim, 2020 foi a virada de chave. A gente comentou que saímos de 4 peças por mês para passar a faturar 100 mil por mês. Sim. Como é que a Stephanie, né, percebe, então, que agora eu tenho uma empresa, esse bicho está ficando sério, esse negócio está tomando corpo. Como é que foi essa virada de chave e se perceber que
Não é mais dessa forma, não é mais o bazar, agora tem uma empresa, tem um processo produtivo. E 100 mil por mês, a gente está falando de 1 milhão e pouco por ano, 1 milhão e 200 mil, fazendo uma conta rápida aqui por ano. Como é que foi olhar para isso e dizer, cara, agora não só o orgulho de deu certo, mas a responsa que vem junto no pacote, né? Então, como é que foi isso, Stephanie? Foi assim, avassalador, porque em janeiro a gente vendeu 4 peças, em janeiro de 2020. Eu tenho um caderninho até hoje, e em todas as páginas dele, no final do mês, está escrito assim, obrigada a Deus, em todas. E em janeiro de 2020 a gente vendeu 4 peças. Se eu não me engano, em agosto de 2020 a gente já estava vendendo mais de 100 mil reais por mês. Uau, então foi muito rápido. E o que aconteceu? Era uma avalanche de uma determinação. Eu falo que eu queria tanto que isso acontecesse, eu pedi tanto para que isso acontecesse, que quando eu vi que estava vendendo, e era eu que fazia o meu site, o meu tráfego, o meu atendimento, o meu produto, a minha entrega, eu fazia tudo. Era eu presa. Eu presa. E aí, a gente começou a reinvestir tudo. Então, vendeu as 4 peças, aí no outro mês vendeu 16, e foi assim, muito de formiguinha. E a gente reinvestia tudo, e eu lembro, assim, que chegava num ponto que eu não conseguia dormir. Eu via a notificação no celular da venda caindo, eu só sabia agradecer e falar, nossa, eu tenho que acordar mais cedo da manhã, porque eu tenho que embalar tantas coisas. Então, assim, eu não consegui nem parar para entender o que estava acontecendo. Eu precisava de braço, precisava de contratar pessoas. A minha mãe foi vendo que não dava jeito. O meu marido, que é meu sócio, né, até hoje, na época, também pulou para dentro da operação, porque ele não podia, né, parar o que ele estava fazendo. Então foi muito, muito louco, assim, mas foi maravilhoso. Até de lembrar, eu fico feliz e animada de lembrar da sensação que era você está fazendo uma coisa que você queria muito e ela está acontecendo ali na sua frente. É legal demais te ouvir falando, porque literalmente é inspirador e tu transmite uma energia muito boa contando a tua história, assim, muito genuíno te ouvir falando de verdade, assim, eu tô no e-commerce desde 98. Nossa! Então, quase completando 30 anos de e-commerce. Histórias que nem a tua ainda me inspiram demais de ver que a galera tem sangue no olho, vontade de fazer. Confesso que me senti velho quando tu falou lá atrás, há muito tempo, em 2020. Eu fiquei, gente, se ela soubesse que eu tô nessa já quase 30 anos. Mas você sabe que era difícil, muito difícil. Não tinha esse acesso. Sem dúvida, a gente conversa muito sobre hoje. Cada vez está mais acessível. Em contrapartida também eu acho que mais desafiador, porque dentro desse contexto de muito conteúdo como você traz, eu acho que existe uma dificuldade para quem está começando também peneirar o que é para ele. Sim. Porque a gente está num evento de e-commerce, como você falou, hoje está muito mais acessível. Eu sou do Rio Grande do Sul também, não estou nos grandes centros, embora há mais de 20 anos frequentando os eventos em São Paulo. Mas eu acho que tem uma dificuldade para quem está começando em enxergar e ouvir isso é para mim. Sim. Então eu acho que essa proposta do XPCon e trazer uma empresa como a tua, de contar essa história, gente, a Stephanie está falando de 5 anos atrás, há 5 anos atrás ela estava em janeiro vendendo 4 peças, em agosto vendendo 100 mil reais, isso é muito inspirador. E eu queria cair um pouco, hoje vocês são exclusivamente online, tu trabalha só no D2C, tu tem revenda, como é que é um pouco da tua estrutura comercial? Nem estava planejado, mas é uma curiosidade do Edu aqui em saber como é que isso funciona. Nós trabalhamos sim com o consumidor final, pelo nosso e-commerce, nosso site. Nós temos um showroom dentro que fica embaixo da nossa expedição. O nosso espaço fica na Orla da Lagoa da Pampulha, é um lugar muito legal em Belo Horizonte. Então a gente abriu essa experiência lá para os clientes que querem ir. Mas o nosso foco total sempre é a venda online, o e-commerce, o consumidor final. A gente tem uma comunidade de clientes muito engajada, muito fiel, e a produção própria, todos os produtos, todos os modelos, tudo sempre vai ser 100% nosso e para o nosso consumidor final, e com muito foco no e-commerce. Legal. Tu falou de tráfego, mas eu queria entender, porque o mercado da moda, o mercado que tu está inserida, ele deve ter muita relação com social media, com o Instagram. Hoje, ampliando um pouquinho a nossa discussão aqui, quais são os teus principais, ou como que tu faz a aquisição? Claro, tem uma base engajada, sim, mas também sendo um produto de qualidade, ele dura mais, então a recompra está mais na tendência do que na obsolescência.
como é que tu faz para fazer a captação desse cliente? Qual o papel do Instagram? Não sei se tu faz TikTok, se tu faz WhatsApp. Conta um pouquinho pra gente, porque eu acho que isso é muito da dificuldade. E aqui no ExpertCon eu também participo do evento de e-commerce Brasil, tem muita essa dificuldade. Beleza, botar e-commerce, dá um rolê aqui, acha fornecedor de plataforma, não sei o que. Beleza, vou ter e-commerce. Agora, como é que eu trago esse cara pra dentro? Como que a Stephanie, junto com a Estânia, trabalhou isso, porque é um trabalho de construção, não é abrir o Instagram amanhã, Não. é um trabalho de longo prazo. Todos os dias. Como é que vocês lidam com isso? E me ajuda aqui a entender, porque quais são esses, sei lá, 3 principais seus canais de aquisição para te ajudar na geração de venda? Como é que é essa composição estratégica desse negócio? Quando eu vou ensinar alguma pessoa, né, algum lojista, eu tenho um método assim que eu chamo de ciclo ADC. E agora eu coloquei um R, porque você atrair, causar desejo, converter e a retenção depois. Então, é esse círculo, né? A gente está sempre atraindo, causando desejo, convertendo e atraindo de novo. E as nossas maneiras principais tráfego pago pelo Meta, né? Então, Facebook Ads, Instagram principalmente, TikTok. Nós começamos tem pouco tempo lá a pegar um pouco mais firme lá. Vejo muito potencial no TikTok. Acho que assim, para quem está começando hoje, eu apostaria todas as minhas fichas no TikTok para começar. A plataforma entrega muito mais. Ainda não temos resultados expressivos lá, como nós temos no nosso Instagram, mas o potencial hoje daquela plataforma, para mim, ela é o ouro de hoje, assim. Como o Instagram começou, né, 2020, ele teve esse boom e foi indo de venda, né, em si. O TikTok, para mim, eu acho que hoje, se eu estivesse começando hoje, eu apostaria muito forte lá. E tu já tá fazendo TikTok Ads? Sim. Tá indo bem? Tá indo bem. É que também é outra audiência, outro tipo de... outra audiência, é bem diferente. A gente tá entendendo como que nós vamos fazer por lá, porque também tem muito isso, né? Cada canal de aquisição tem o seu jeitinho, né? O jeitinho do Instagram é um, o jeitinho do TikTok é outro. Então, a maioria dos nossos clientes vem através do nosso Instagram mesmo. E a nossa taxa de recompra é absurda, assim. 50% das nossas clientes voltam a comprar no nosso site. Que demais. E acho que isso tem um pouco a ver, e aí eu queria entrar um pouquinho nessas estratégias de engajamento, de crescimento. Que tu falou, a gente criou modelos exclusivos, a gente tem estampa diferenciada, acho que vocês devem ter todo um cuidado e um trato com esses clientes. Eu queria que tu abrisse um pouquinho da tua visão sobre essa conexão do cliente com a marca e quais são os touch points que tu entende que foram construindo esse engajamento, né? Eu queria que tu te ouvisse um pouquinho sobre a tua visão disso. Eu acho que aí também é o ouro, né, de hoje, a gente construir comunidade. Tô tirando todo o ouro dela, gente. Assista esse episódio até o final. Essa construção de comunidade, isso é um trabalho de formiguinha, do dia a dia mesmo. E eu gosto muito da ideia do dono da marca ser a cara da marca. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Se o dono do e-commerce tem essa disponibilidade, eu faria isso e usaria isso ao favor, porque você consegue ter, além de clientes, né? Você passa a ter fãs. E isso é muito poderoso. Então, nós construímos essa comunidade muito engajada nas redes sociais, lives. Eu sempre falo isso, que live é o local onde a gente mais consegue criar conexão entre as pessoas, porque nós conseguimos mostrar o nosso jeito, ter um papo maior ali, além do que precisa ser tão posado, né, para o Instagram. Então, nas lives você consegue ter muito mais isso. Eu nunca me esqueci da minha primeira live, do tanto de clientes que saíram de lá falando assim, nossa, você é tão simpático, não imaginava que você era assim. E aí, desde sempre, a gente faz muito live. Nós temos grupos VIPs no WhatsApp. Como é que funciona isso? Nós trazemos benefícios muito legais dentro dos grupos e eles são, assim, um canal maravilhoso de vendas. Nós temos vários grupos VIPs e nesses grupos nós avisamos coisas especiais da marca. Então, quem quer receber antes um lançamento, quem quer ter acesso a uma ação especial, então tudo de legal a gente mostra nesses grupos. E nós também trazemos a nossa comunidade para ajudar. Então, eu posto spoiler do que vai vir, eu posto cores, tendência para elas opinarem, para elas ajudarem. E nós temos, é um pouco complexo, mas eu vou explicar porque é uma estratégia muito legal que a gente está usando agora e que funciona demais. Nós criamos grupos VIPs dos VIPs, que são as clientes que têm muitos vestidos da marca.
Uau. Então, nós temos níveis de grupos. Nós temos um nível das clientes que tem mais de 10 vestidos, o nível da cliente que tem mais de 20, o nível que tem mais de 30. E agora nós temos as embaixadoras da marca, que tem mais de 50 longos da marca. Caraca, que demais. E aí, nesses níveis, elas vão subindo de nível. Então, quando a cliente está num grupo que ela tem 20 peças, ela sobe de nível quando Ela quer ir pro de 30. ela- Criou uma gamificação. Isso. Elas criam essa gamificação. E esses grupos são abertos. Então, elas têm troca, elas fazem amizades, elas mostram o look do dia, elas postam ideias, elas pedem conselhos. Ah, eu vou no casamento, qual o vestido insano você acha que eu uso hoje? E aí elas têm uma troca muito legal lá. Nós fazemos presentes exclusivos para elas. Então, tem o lançamento. Ah, se você é do grupo Diamante, coloca aqui que você vai ganhar um mimo especial na sua compra. Então, nós fazemos muito esse trabalho, é muito legal, dá muito certo. Tá, mas agora eu fiquei muito curioso, porque lá atrás tu falou que tu cortava, costurava, modelava, pintava, embalava, fazia social media, tráfego pago. Hoje tu não consegue mais fazer esse trem todo. Já falei trem, eu já tô virando mineiro. Hoje não fala trem, isso é coisa de mineiro, mas vamos lá. Você não faz isso tudo sozinha. Não, não. Então administrar grupo, redes sociais, que isso para te gerar engajamento também tem que estar muito presente, tem que ter Sim. uma frequência altíssima. Como é que é a estrutura que faz isso acontecer? Olha, o tráfego, né, lá em 2020 mesmo eu já deleguei, graças a Deus. Então a gente tem uma equipe, lógico, que ajuda funcionários, enfim. Mas essa parte específica do marketing, eu que cuido. Então, os grupos, a ideia, engajar as meninas, as lives, a criação também eu não delego. Então, a criação dos produtos, a criação das estampas, os desenhos, né? Eu sou estilista da marca hoje. Então, esses pontos eu não delego, que é o marketing e a criação. É sua cara, né? Vamos lá, tu tá expondo a tua cara pra marca e pra Sim. tua audiência. E eu acho muito inteligente isso, né? Quando marcas se colocam outra pessoa muito forte, eu acho isso uma questão, porque você acaba se envolvendo muito com aquela pessoa que está ali. Agora, se tem várias pessoas, tudo bem. Agora, quando você reforça muito a mesma pessoa, uma influenciadora, por exemplo, você reforça ela, acaba que você está deixando ali o carinho das pessoas com ela. Com ela, exato. Você terceiriza a imagem. Acho que eu tô achando incrível essa tua história e a forma que tu conduz isso, né? Mas, vamos lá. A gente tem que aqui pensar um pouquinho como é que a gente ajuda a galera. Que eu vou ficar Sim, claro. Hoje, que conselho que tu daria para quem está querendo começar a construção dessa base de clientes, dessa audiência? Porque é muito fácil quem está assistindo dizer assim, mas para a Stephanie falar da Insane é muito fácil, já tem X mil seguidores, X mil nos grupos de WhatsApp, mas isso começou com a Stephanie, um celular, dor de cabeça e sem sono, e sem conseguir dormir. Mas como é que tu entende, eu poderia dizer, Edu, o Edu está começando no arco, Edu, faça isso mesmo a gente pode, como é que dica que tu teria para mim, para quem está assistindo, da construção dessa audiência, porque eu acho que o segredo está no engajamento do cliente. Sim. E tem que ser genuíno também, não adianta ser uma coisa por fazer, porque isso daí acaba sendo um negócio que não vai perdurar, como esses anos todos que você está falando. Sim. Primeiramente, eu acho que você tem que amar o que você faz, porque aí já é um grande passo. Então, eu amo a moda, eu amo a Insane, eu amo as minhas clientes, eu amo mimar as minhas clientes. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois disso, é você realmente não ter vergonha de externar o seu jeito, que ele é único. É no seu jeito único que você vai conectar as pessoas. Não tem essa de ser um personagem ou fazer algo que você não é. Então, eu acredito muito em colocar o meu jeito nas coisas, em mostrar, né, a verdade de tudo, em ser muito verdadeira, em estar muito presente, em querer agradar a sua cliente verdadeiramente, sabe? Então, assim, quando eu crio as peças, é para elas, é por elas, genuinamente. Então, em todas as nossas entregas, tem muito carinho do especial da Insânia. A gente faz uma carta à mão até hoje. Cliente é cliente. Milhares de pedidos a gente faz carta à mão, manda balinha na caixa, manda cheiro, manda mimo, a caixa personalizada. Então, tem muito esse carinho. E as pessoas veem isso, né? Então, a primeira coisa é, trabalhe com a sua verdade, a verdade vende, não é balela. Dê a cara mesmo, não tenha vergonha de externar o seu jeito único, porque é ele que vai criar essa conexão.
faça lives. Tu faz no site a live, tu faz no Instagram, como é que... No Instagram. No Instagram mesmo. Crie também grupos VIPs, é muito bom grupo VIP. O resultado que a gente tem em grupo VIP é realmente assim, muito bom mesmo. E você consegue tirar a sua base só ali, né, do Instagram. Você consegue trazer ela para um outro Essa audiência canal, é para tua plataforma também. trazer para perto. Eu acho isso muito importante. E estudar sempre sobre a venda online, sobre o e-commerce, sobre o que está rolando no momento, né? Tudo muda muito rápido, tendências mudam muito rápido. Então, acompanhar o que acontece nas redes sociais, estar por dentro de tudo. Então, eu acho que é você se entregar mesmo a fazer um trabalho bem feito, a realmente querer que a sua cliente se sinta incrível com o que você faz. Que demais. Eu quero esticar um pouquinho essa história do criar base de cliente. A gente falou de criar base, a gente falou lá atrás do grupo de 10, 15, 20, 50. Depois que a gente criou a base, como é que a gente transforma esse cara que eu ando falando, são meninas. Como é que transforma essa menina sem uma cliente ocasional que desperta nela o interesse de virar uma embaixadora? A primeira fase é vou fazer a aquisição. Você falou do ACD. Esqueci. Mas eu acho que muito dessa promoção, no sentido de promover dentro do relacionamento com a marca, passa para a estratégia de retenção. Mas como é que é essa jornada de pegar a Stephanie e levar ela de uma compradora que achou um vestido incrível a virar uma embaixadora, promotora e alguém que está super engajada com a marca? Então, essa ideia dos grupos, ela vem de uma retenção, né, da gente criar esse FOMO, né, esse pertencimento na marca, porque elas veem outras clientes também que têm muitas peças. E para criar essa retenção, eu acho que é isso, sabe? É você ser muito constante com a sua audiência, é você mostrar que você se importa, é você pedir a opinião deles, porque você não tem comunidade se a comunidade não participa. Perfeito. Então a comunidade precisa participar, ela precisa entender que isso é importante. A gente também trabalha com CRM, então entender a jornada de compra dessa cliente é muito importante, entender quando é o momento de você falar com ela de novo, quando ela vai estar precisando de uma peça nova. Em um lançamento, você conseguir encontrar e mandar aquela mensagem para ela de novo. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas que nós conseguimos disparar e fazer isso de forma automática, mas é muito legal que é um automático que é personalizado. Claro. Então, aí que está o X da questão, é você entender esse comportamento de compra para que ela queira comprar novamente. E outra coisa também, eu sempre tento quebrar muito a objeção da cliente no produto. Então, a gente sempre pega muito forte o quê? Que você compra um vestido, por exemplo, para um momento especial, para um casamento. Mas ele não é só para aquele momento. Então, eu dou outras opções, versatilidade, como que ela vai usar ele de outras formas. Então, isso passa a ser um investimento. Total, e também ajudando a quebrar aquele visão de para um uso, para uma ocasião, tornando isso mais democrático até, e reforçando a presença da marca no dia a dia dessa cliente que compra o produto de você. Sim, a gente pensa muito nisso e fala muito disso, assim, que você vai comprar para um momento especial, mas que você vai usar muito depois. Legal. E me conta um pouquinho como é que foi ser convidada para falar aqui no XPCon sobre os cases de sucesso. Como é que foi isso? Foi incrível. Ano passado eu também participei de um painel aqui, hoje do podcast. Fiquei muito feliz com o convite. Pessoal, é assim, incrível, o evento incrível. E eu acho muito bom esse espaço, porque lá atrás, né, quando a gente está começando, eu me inspirava muito em pessoas que já tinham os seus negócios, que falavam sobre os negócios. Então, é um momento incrível, eu adorei fazer parte. E eu acho que é muito importante também para quem está começando, sabe? E também a confirmação de que o trabalho está no caminho certo, né? Acho que também isso dá uma calorzinho na alma, dizendo assim, uau, tô no caminho certo. Sim, e eu falo que não é só sobre você vender muito, é sobre você também ser relevante no mercado. Total. E isso faz muita diferença. Isso é muito, isso que tu falou é importantíssimo, porque às vezes a galera mistura resultado com relevância. Sim. E você pode ser super relevante com não tanto resultado, e você pode ter um puta resultado relacionado a relevante. Então, acho que foi muito precisa essa tua fala. Querida, eu queria falar um pouquinho de futuro. A gente está indo aí para a reta final, né? Queria falar um pouquinho sobre o futuro, quais são as metas da Insânia para
25? O que tu espera para os próximos anos? Eu queria que tu desse, assim, um resumão e para onde vocês estão olhando. Olha, nós estamos com a projeção de 7 milhões para esse ano. Crescimento, assim, bom, né? O foco é o e-commerce mesmo. Então, eu sou apaixonada pelo e-commerce, o mundo online. Venda online, para mim, é o que há, assim. Nós temos planos de abrir loja física também, para reforçar a marca, uma loja conceito, bem nessa ideia, mas para reforçar ainda mais o online, né? Eu acredito muito no online. Isso. E criar cada vez mais embaixadoras da marca, como a gente fez, né? Com as clientes que têm mais de 50 peças, reforçar cada vez mais a nossa comunidade, trazer a nossa comunidade para perto e o foco mesmo é no e-commerce e no online. O tempo já estourou, mas eu não vou deixar de te pedir uma única dica para quem está começando. Olha, essa dica, gente, pode parecer clichê, mas ela transformou a minha vida. Estude sobre as vendas online. Não pense que é você abrir um Instagram, você criar um site que você vai vender. Não, tem muitas coisas por trás, tem muitas ferramentas, tem técnica, tem muita coisa para você aprender. Então estude. Não faça como eu fiz em 2016, que eu peguei na sacola, que eu montei feira, que eu abri loja. Não faça isso. A gente está, né, como diz a Sabrina Nunes, a gente está na rua mais movimentada do mundo, que é a internet. Então, aprenda a vender na internet. Venha a eventos como esse, participe, troque informações, troque experiências, faça networking com outros profissionais da área. E eu vou dar também uma outra dica, uma coisa que eu fiz lá em 2020. Eu comecei a conversar com pessoas que já vendiam online. Então, eu mandava mesmo na cara dura, no direct, perguntava dicas, falava, até fiz amizades grandes, assim, disso hoje que eu levo pro coração, assim, amo de paixão, porque ajuda muito e faz muita diferença essa troca com pessoas que já estão onde você quer estar. Legal, demais. Stephanie, eu só tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Desejar ainda mais sucesso para Insânia. E acho que a galera que tá ouvindo aprendeu demais contigo. Galera, eu não tenho mais nada a dizer. Acho que a Stephanie arrebentou, deu show aqui. Opa, só não precisa virar água, né, Edu? E, galera, convido vocês todos a seguirem acompanhando o ExpoComcast. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigada. Foi ótimo. Querida, obrigado mais uma vez. Incrível.